Graças a paz, estamos de volta, né? Vamos continuar. Estamos, né, nessa tarefa de levarmos à frente essa matéria maravilhosa. Essa disciplina é muito boa, né? Livros proféticos. E hoje nós vamos para a terceira aula e vamos mudar um pouco o viés. Estávamos falando sobre os profetas maiores e hoje estaremos abordando, a partir de hoje, nessas duas últimas aulas, vamos estar abordando os profetas menores, tá certo? Como são 12, nós dividimos em 6, né? Hoje vamos estar falando de 6 profetas e na próxima aula estaremos falando dos outros 6 profetas, tá bom? Então você acompanha aí com muita tranquilidade. Preste atenção, leia o material, em nome de Jesus. Leia bastante o material. Para você responder às atividades, tem que ler o material, né? Eu não estou colocando lá onde é que está. Para você ler, você vai ter que, né? Para responder, vai ter que ler. Então, faça isso em nome de Jesus, para que você possa aprender bem aquilo que está sendo ensinado. Vamos orar? Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Senhor, agora nessa terceira videoaula que nós estamos apresentando, Senhor, de livros proféticos. Pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre os Teus servos, as Tuas servas, Senhor, que estão empreendendo, Senhor, esse projeto desse seminário teológico. Pai, ajuda poderosamente. Pai, através do Teu Espírito Santo, clareia a mente de cada um para que possa entender e compreender aquilo que está sendo ensinado, possa ter força para praticar, Pai. Ajuda-nos pela Tua misericórdia também neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente. Profetas menores. Estaremos abordando os 6 primeiros livros do grupo denominado Profetas Menores, tá certo? Quais são eles? Oséias, cujo nome significa salvação, que retrata a infidelidade de Israel com relação a Deus e seu iminente castigo que viria por intermédio dos assírios. Joel, cujo nome significa Yahvé é Deus, que fala do julgamento de Deus e da salvação do seu dia. Amós, cujo significado é aquele que ajuda a carregar o fardo, que fala o quanto estava próximo o julgamento de Deus para Israel por causa da sua corrupção moral e injustiça social. Obadias, cujo nome significa servo de Yahvé, que fala sobre o julgamento de Deus sobre o vingativo Edom e a restauração final de Israel. Jonas, cujo nome significa pomba, que foi enviado pelo Senhor como mensageiro de paz. Miqueias, que significa quem é semelhante a Yahvé, que traz no bojo da sua profecia o iminente juízo de Deus sobre uma nação entregue aos pecados de violência e injustiça social e vivendo uma falsa religiosidade, tá bom? 6 livros para a gente analisar dos profetas menores. Vamos começar com Oséias e dentro de um tempo mais acelerado, porque são muitos profetas para a gente falar em pouco tempo, tá bom? Bom, Oséias fala de infidelidade, um tipo de sentimento que fere e deixa sequela das pessoas vitimadas. O que não foi o caso de Deus com relação a Israel. Ele sempre esteve atrás daquela nação com o intuito de levá-la ao arrependimento e conversão, para que ela pudesse ser redimida e voltasse a ter uma comunhão perfeita com o seu Deus. Aprendemos que, apesar de sermos algumas vezes infiel, Deus não nos abandona, não desiste de nós, e em meio à correção Ele nos traz de volta a sua presença, expondo e confrontando a nossa vida por meio da sua palavra. Entenda uma coisa, Deus não desiste de nós mesmo, às vezes a gente sendo infiel. Isso não quer dizer que a gente vai fazer, pintar e bordar e Deus vai investir em nós, não. Presta atenção, nós podemos até ser infiel em alguns casos, né? Vacilarmos em alguns momentos, mas Deus sempre vai nos levar para a correção. E isso envolve arrependimento, confissão de pecado e processo de restauração. E aí toma sofrimento. Quanto mais você for descuidado, quanto mais você deixar de prestar atenção naquilo que está sendo ensinado e colocar em prática, mais vai ter sofrimento. Não tem como. E dê graças a Deus por esse sofrimento, que há oportunidade de correção. Não, nunca desejo que Deus lhe entregue as suas paixões. Como, né, eu citei em aula passada sobre Romanos 1, em que Paulo diz que aqueles que viraram as costas para Deus, que não consideraram Deus, Deus os entregou as paixões para cometer todo tipo de impureza, né, principalmente a impureza sexual. Por isso que o mundo está aí virado. Pessoas que foram abandonados ao seu bel prazer. Nunca pense isso. Nunca deseje isso.
sempre que estiver sendo corrigido por Deus, sempre que estiver na prova, no sofrimento, agradeça a Deus e aprenda, é certo? Quanto mais você aprender, menos sofrimento você vai ter que passar para ser corrigido, tá certo? Quais são as contribuições do livro de Oséias? O amor matrimonial de Deus. Embora forçado a divorciar-se de Israel e julgá-lo devido à sua prostituição, o Senhor ainda confirmou seu amor pela nação e sua intenção de cortejá-la e trazê-la de volta em justiça. O amor matrimonial de Deus. Deus, tá certo, trabalhava como Israel, como marido e sua esposa. Mesmo aquela esposa sendo infiel, ele sempre trabalhou investindo na correção, na educação, na restauração daquela nação. Por quê? Deus tinha propósito com Israel. Deus tinha negócio com Israel. Israel foi escolhido para ser a nação de Deus. E isso estava pesando. E Deus fazia isso por amor do seu nome. Presta atenção, Deus tem um nome. E Ele vela por esse nome. Então Ele investe naquilo que Ele escolhe. Mesmo que isso gere dificuldades, problemas, trabalho, Deus é paciente. Tá certo? Deus leva Israel à correção, sempre. Segundo, o poder secreto do amor divino. Deus não faz maus investimentos. Aliás, Deus só faz bons investimentos. Tá certo? Deus, quando escolheu Israel, já sabia da situação de Israel. Mas Ele escolheu Israel e Ele fez um bom investimento. Talvez você não pense isso. Né? Porque a gente às vezes tem um costume de ver as coisas sob o nosso ponto de vista, sob o ponto de vista humano, mas as coisas têm que ser vistas sob o ponto de vista divino, porque é diferente de nós, tá bom? Terceiro, o profeta e seu casamento falido. Faz parte da graça de Deus oferecer misericórdia para a reconciliação numa genuína união renovada. A mensagem prática de Oséias são os dividendos que a graça de Deus retribui, conforme capítulo 14, versículo 4 e 7, conforme registrado no livro. Graça é isso. Deus nos oferece a salvação pela graça. Não é de graça, é pela graça. Porque não foi de graça, né? Você sabe que Jesus precisou sacrificar, pagou um preço altíssimo pela nossa salvação. Mas aquele que crê nesse sacrifício está salvo pela graça, por meio da fé. E não depende de nós, como diz Paulo em Efésios. É presente que Deus nos dá. Aproveite esse presente. Não despreze esse presente, não, né? Tenha consideração a isso, porque quando você estiver dando consideração a isso, você vai ser mais cuidadoso. A quarta contribuição de Oséias. Oséias em relação a Jeremias. O que Jeremias foi para Judá, Oséias foi para Israel 140 anos antes. Interessante isso aqui, né? E aí, quinta e sexta contribuição, religião depravada de Israel, que foram muitos. Cristologia em Oséias, que vai abordar a apostasia tão perigosa que a gente já abordou em lições anteriores. Então o livro de Oséias é uma figura do relacionamento de Deus com Israel tão conturbado, né? Israel sempre foi como aquela mulher adúltera com qual Oséias casou para simbolizar que apesar de ele amar aquela mulher era infiel a ele. Assim foi o relacionamento de Israel com Deus, né? Mas Deus havia escolhido Israel e fez um grande investimento para que o seu nome pudesse ser glorificado. Segundo livro é o livro de Joel. Joel fala de quê? Do julgamento de Deus e da salvação no grande e terrível dia do Senhor. Ao descrever esse dia, ele o faz de forma a reconhecê-lo como um evento tremendamente grande que vai desde a invasão da Síria até os acontecimentos universais. Tá certo? Ele aborda muito assunto e ele abrange muita coisa. O livro de Joel é pequeno, mas muito rico. Você precisa ler. Gente, vocês precisam ler Bíblia. Bíblia é uma coisa fantástica. Você sabe que eu leio Bíblia há 25 anos. Eu tenho 32 anos de evangelho, mas leio mesmo Bíblia há uns 25 anos. O primeiro ano foi descuidado. Mas nesses últimos 25 anos eu tenho lido a Bíblia. Eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia toda. Eu não marco isso. Eu não me importo com isso. Atualmente eu leio a Bíblia em 5 anos, porque eu quero aprender. Eu não quero ter, tá certo, uma leitura sistemática. Eu vou ler a Bíblia em 1 ano, eu já li a Bíblia 10 vezes. O que adianta se você não aprendeu? É melhor você ler menos, mas você investigar cuidadosamente cada texto, aquilo que você não entende, procurar entender. Isso é importante demais. Faça isso em nome de Jesus. Quais são as contribuições do livro de Joel? ênfase do dia do Senhor. Como estaremos perante Deus no grande e terrível dia do Senhor? É uma boa pergunta, não é não?
Como nós estaremos no grande e terrível dia do Senhor, que é o dia do julgamento, é a sentença final, é o acerto de conta. Um dia a conta chega, não tem como não. Nós sabemos que nós já vivenciamos essa lei da semeadura. O que a gente faz, a gente colhe, o que a gente planta, a gente colhe. Mas existe um julgamento final marcado por Deus, e toda a carne vai comparecer perante Ele para se justificar da sua vida. Como é que nós estamos nos preparando para isso? Segundo, profeta do derramamento do Espírito no Pentecostes. Começou seu cumprimento no dia de Pentecostes, quando a igreja foi cheia do Espírito, e ainda se cumpre em nossos dias, tá certo? Claro que tem aqueles que não acreditam mais no derramamento do Espírito, mas ele existe. Está sendo derramado até hoje. Quando o novo crente aceita Cristo, segundo Paulo escreve aos Efésios, a partir do momento que a gente recebe Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Aliás, cristão sem o Espírito Santo não é cristão. Pode até ser na nomenclatura da palavra, mas não é na sua veracidade. Crente só é verdadeiramente cristão, só está verdadeiramente em Cristo se ele tem o Espírito Santo. Viu? É o Espírito Santo quem glorifica Cristo através de nós. Promessa de prosperidade é uma terceira contribuição, devido ao arrependimento. Arrependimento é a chave que abre o perdão de Deus e sua prosperidade em nossas vidas. Isso é fantástico. Essa tal de prosperidade que estão pregando por aí, cheio de facilidade, isso é conversa fiada. Na realidade isso não existe. Esse negócio de faça isso que Deus vai fazer aquilo, que de Deus é mercador. Deus não tem a obrigação de fazer o que a gente quer, não. Deus, Ele é fiel em cumprir aquilo que Ele promete. Mas aquilo que nós achamos que Ele prometeu, não. E tem uma coisa, você não dá para receber, não. Você recebe para dar. Não foi isso que ele disse lá em Jó? Quem me deu primeiro para que eu possa retribuir? Quem? Ninguém. Até o dízimo que a gente prega muito na igreja, dê seu dízimo que você vai ser abençoado. Claro que você vai ser abençoado, mas não é esse o sentido. O sentido é, você foi abençoado por Deus para devolver o dízimo. Se você devolve o dízimo, você é grato a Deus, você confia nele. E é claro que você vai continuar sendo abençoado. Se você é infiel, vai chegar um momento que estagna, claro. E se você é um crente em Deus e está sendo infiel, esse estagnamento vai chegar para corrigir você. Se você não for, vai ser para a sua própria perdição. Entende isso? Relacionamento com Deus é isso, gente. Deus é o soberano, nós somos os servos. Então veja bem, quarta contribuição, fazer do Senhor um aliado. Ter o Senhor como aliado é a garantia de vitória na vida daquele que crê. Pois se ele se torna adversário, seremos destruídos, conforme escreve-se em Lamentação 2 e 5. Nunca queira ter Deus como inimigo. Tem muito crente sofrendo hoje porque é desobediente a Deus. E aí pede oração na igreja dizendo que o diabo está se levantando, isso, aquilo, o diabo coisa não é Deus. E contra Deus ninguém vence. Só tem uma coisa que a gente consegue vencer as dificuldades quando Deus impõe essas dificuldades. É arrependendo-se do pecado, confessando a Deus e crendo no perdão. Aí sim, Deus abre as portas. Um coração quebrantado e contrito, Deus não existe. Mas um bocado de crente, coração duro, querendo que Deus faça isso, faça aquilo, não faz não. É mais fácil e mais sofrimento. Presta atenção nisso, que isso é bom para a gente aprender. Cristologia em Joel, é a quinta contribuição. Joel, o profeta do Espírito Santo. E a maior profecia de Joel foi cumprida lá no Pentecostes, que foi o derramamento do Espírito Santo, tá bom? Livro de Amós, outro livro maravilhoso. Amós fala o quanto está próximo o julgamento de Deus para Israel por causa da sua corrupção moral e injustiça social. Lembra que eu falei isso na aula passada? Lembra? Sobre a questão da retidão e da justiça. Corrupção moral e injustiça social. Amós vai falar o quanto está próximo o julgamento de Deus para Israel por causa disso. Deus julgou Israel por causa da sua corrupção moral e da sua injustiça social, como havia punido Sodoma e Gomorra, como estará punindo esse mundo por causa da corrupção moral e da injustiça social. Já viu esse filme antes? Está vendo ele hoje? Liga a televisão e veja a falta da condição moral dos homens, a corrupção desenfreada, a depravação moral desenfreada e a injustiça social. Meu Deus, terrível. E isso são sinônimos de juízo.
Isso são coisas que trazem ou atraem o juízo de Deus. E esse mundo está amadurecendo para esse juízo. Há uma ênfase da injustiça social praticada por Israel, apesar de ser o povo de Deus. Sermos de Deus não nos tira da responsabilidade e compromisso, mas aumenta nosso comprometimento e nos leva à condição de termos que prestar contas a Ele. Quais são então as contribuições do livro de Amós? Primeiro, ênfase na justiça social. Essa foi uma das principais causas da destruição de Israel e é atualmente uma das principais causas da igreja está passando por sérias consequências. A igreja, sim, a igreja. Não é só o mundo não, a igreja está passando por sérias consequências por causa dessa injustiça social. Muitos dos nossos irmãos estão sendo abandonados por outros que têm condições e não fazem nada. Ainda bem que a correção da igreja é para aprovação, lembre-se disso. Tá certo? O juízo de Deus sobre o mundo vai ser para condenação, mas o juízo de Deus sobre a igreja, sobre aquele que é crente, né, a correção dele, é para que nós não sejamos, tá certo, levados pelo mesmo contexto de condenação eterna que o mundo infelizmente está sofrendo. Mas precisamos nos corrigir. Porque senão, enquanto nós não nos corrigirmos, estaremos sofrendo por causa da mão de Deus. Segunda contribuição, profeta do dia do juízo. O juízo era proveniente da ausência de arrependimento demonstrada por Israel. Ausência de arrependimento, constância de juízo. Tá certo? Arrependimento promulgado, vivido, contextualizado, é fim de juízo, é fim de severidade de Deus. Terceiro, esclarecimento sobre o dia do Senhor. Ele fala da realidade do grande e terrível dia do Senhor, que será de juízo para os ímpios e de alegria e júbilo para os salvos. Tá certo? Enquanto o dia do Senhor vai ser terrível para os ímpios, para os salvos vai ser de grande alegria. Né? Vai ser finalmente o dia em que Deus fará justiça definitiva. Quarta contribuição, cristologia de Amós. Jesus será o Messias que restaurará a terra de Israel e os dará em herança para sempre. E isso nós estamos aguardando. Quarto livro é o livro de Obadias. Obadias fala de quê? Do julgamento de Deus sobre o vingativo Edom e a restauração final de Israel. A ira, a amargura, aliás, do coração de Esaú, contaminaram toda a sua descendência. Quando você ouvir falar de Edom, você está ouvindo falar da descendência de Esaú. E isto nos ensina que não trará, tá certo? Que não tratar a ira e permite-se o semear do rancor é gerar o ódio enraizado que envenena e mata os que por ele são contaminados. Daí porque nós, como cristãos, precisamos ter cuidado com essa história de ira, de mágoa, de ressentimento. Pelo amor de Deus, abandone isso. Alguém fez mal contra você? Perdoe. Libera o perdão. Tá certo? As pessoas só me magoam se eu quiser. A pessoa pode fazer o que quiser. Se eu não quiser me magoar, glória a Deus por isso. Eu não vou ter nenhum problema. Porque eu não me magoei. Agora alguém diz, eu não estou vivendo minha vida bem por causa de fulano. Não, você não está vivendo sua vida bem por causa de você. Você resolveu se magoar, guardar o rancor, deixar a mágoa vir, o ressentimento e depois está com ódio. E o ódio é terrível, né? Provoca até doenças, né, psicossomáticas, vai gerar doenças físicas e aí a vida se acaba. Então não tem coisa melhor do que amar. Amar, perdoar, entender, compreender. São características de Deus que Ele comunica para nós. Quais são as contribuições do livro, né, do livro de Obadias? Primeiro, o triste destino do filho favorito de Isaac. Enquanto Isaac insistia em abençoar Esaú, Deus escolhera Jacó. E isso demonstra o perigo das escolhas humanas em revelia a escolha divina. Cuidado, Deus escolheu coisa boa para você. Não bata o pé querendo aquilo que Deus não lhe deu. Se submeta à vontade de Deus e abrace com alegria aquilo que Deus tem dado. Segundo, uma lição sobre o perigo do rancor na família. Uma raiz de amargura desencadeou essa inimizade ironicamente no seio de um lar piedoso. O favoritismo demonstrado pelos pais inflamou intensa rivalidade entre os irmãos. Nunca prefira um em detrimento do outro. Você tem filhos? Trate-os da mesma forma, tá certo? Todos eles têm virtudes, mas todos eles têm defeitos. Encaminhe eles no bom caminho do Senhor, tá certo? Eu tenho 4 filhos, mas eu trato os filhos da mesma forma. Eu não tenho nenhum filho de preferência. Todos eles, para mim, são preferenciais, todos. E eles, cada um tem sua maneira de ser. Encaminhe eles na direção de Deus. O quinto livro é o livro de Jonas.
texto de Jonas diz, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, capítulo 3, versículo 10. Esse arrepender-se de Deus é uma antropopatia, ou seja, uma atribuição a Deus de sentimentos humanos. Porém, Deus é imutável, não destruiu a Nínive porque julga com equidade. Ou seja, o arrependimento de Deus não destruir Nínive no tempo de Jonas é porque Deus havia dado uma condição. Se eu falar contra uma nação para destruir, para derrubar, para arrancar, e essa nação se arrepender, eu me arrependerei do mal que disse que ia fazer e não faço. Por quê? Porque acima do juízo de Deus está o arrependimento, está a sua misericórdia. Se alguém se arrepende, ele muda. Isso é uma promessa, tá certo? Que é condicional. Ele diz, se eu falar de uma nação para abençoar, para enriquecer, para construir, essa nação for rebelde, eu me arrependo do bem que disse que ia fazer e não farei, por causa do pecado. Então, são princípios que Deus estabeleceu que não pode ser mudado. Deus não pode abençoar o rebelde. Deus não pode destruir o arrependido. Preste atenção nisso, que isso é importante demais. Quais são as contribuições do livro de Jonas? Fora da vontade de Deus, um homem de Deus, mesmo sendo profeta, fora da vontade de Deus, distancia-se, esfria, se torna insensível, decai, afundando no seu próprio orgulho e sectarismo. Isso é importante para os dias atuais. Preste atenção, você é um homem de Deus, você é um profeta de Deus, mas não vacile, tá certo? Nós somos seres humanos imperfeitos. Nós ainda estamos vivendo, tá certo, nessa carne e estamos sujeitos a falências. Estamos sujeitos a erros. Presta atenção, tome cuidado, vigie. A palavra de ordem da Bíblia é vigiar. Não é só orar não, é orar e vigiar. Isso é muito importante. Uma segunda contribuição. A oração é sempre o melhor caminho. A oração mobiliza o Senhor, muda todo o quadro, trazendo esperança e reaproximando o homem de Deus. Devemos lembrar que não é toda e qualquer oração que muda um quadro de nossa vida. Isso só acontece como nesse quadro, porque existia arrependimento de coração por parte do homem de Deus. Preste atenção, você não vai resolver tudo na oração só porque você quer que... Não. Se você está vivendo um momento difícil e você descobre que você está cometendo um erro, qual é o caminho nessa oração? Confissão e arrependimento. Vai mudar o quadro? Vai. Por quê? Porque você está se arrependendo. Mas se você não muda, se você não se arrepende, você vai orar, fazer jejum, um ano de jejum, não vai acontecer nada. Pelo contrário, vai piorar. Porque não tem arrependimento. Então nunca pense que oração é uma forma mágica de fazer Deus colocar tudo à sua disposição. Não, não é. Aliás, oração é uma oportunidade que nós temos de falar diariamente com Deus e com prazer e alegria. Não tem coisa melhor do que todos os dias você estar conversando com Deus, abrindo o seu coração, descansando nele. Não tem coisa melhor não. E pedindo para que Ele, através do seu Espírito, lhe oriente sobre aquilo que Ele quer que a gente faça. Não é aquilo que eu estou querendo fazer que Deus tem que fazer, não. É aquilo que Deus quer que eu faça e que eu preciso me submeter. Misericórdia também oferecida aos ímpios, terceira contribuição. Deus estende sua misericórdia aos ninivitas por conta do arrependimento e mostra que sua graça está sobre todas as nações. Finalmente, o livro de Miqueias. Miqueias traz no bojo de sua profecia o iminente juízo de Deus sobre uma nação entregue aos pecados de violência e injustiça social, mais uma vez, e vivendo uma falsa religiosidade. Deus não se deixa enganar por uma religiosidade de aparência, mas requer de nós uma vida prática, justa e coerente com a sua justiça. O homem deve ter um coração amoroso para com seu próximo e uma convivência diária com Deus sem máscara. E quais são então as contribuições do livro de Miqueias? Os pecados de Israel e Judá. Deus não tolera o pecado e pune os que nele teimam em andar. Lembre-se de uma coisa, Deus nos ama, não ama? Ama. Mas Deus não tolera pecado. Se pecarmos, vamos pagar o preço. Tá certo? E pagamos o preço porque Deus nos ama. Porque Deus é fiel. Presta atenção nisso. Segunda contribuição, contra os poderosos e falsos profetas. O Deus que estabelece a liderança é o mesmo que pede conta de sua mordomia. Nada passa de forma desapercebida aos seus olhos. Presta atenção, a quem muito dado, muito será cobrado, muito será pedido. Então, honre a liderança que Deus lhe deu. Terceiro, a graça extensiva a todos. Deus não é exclusivo de uma só nação, mas sua graça estende a todos os homens em todos os lugares. Né? Só você ler esses dois textos que eu coloquei aí que você vai entender isso. A promessa do Messias, o nascimento de Cristo em Belém Efrata, foi cumprida. Tem sua predição 700 anos antes do seu acontecimento. 700 anos antes, profeta profetiza e ela se cumpre lá na frente. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos entender e compreender que todas essas mensagens desses profetas não é só para ser aprendida, é para ser vivida. Amém? Que Deus nos abençoe.
que Deus nos dê força para que a gente cumpra tudo aquilo que a gente aprende. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.